Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem vos fala é o irmão Robson, do canal Minha Biblioteca Bíblica. Estamos aqui para apresentar um quadro novo no canal. E esse quadro será baseado em estudos sistemáticos de algumas passagens da Bíblia. E vamos então estar fazendo categoricamente aí, baseado nos comentários das nossas Bíblias de estudo. A cada dia nós vamos apresentar um comentário de uma Bíblia diferente. E para o nosso vídeo de hoje vamos estar trabalhando com uma das passagens mais intrigantes da Bíblia, que é Gênesis 6, que nos diz quem eram os filhos de Deus, quem era o gigante. E para começar o nosso vídeo nós vamos estar usando esta Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo do pastor Alderi Nelson Rocha, a Bíblia de estudo Alfa. Então dentro desse limiar aí nós queremos fazer um estudo bem exaustivo desta passagem aí, que é uma das passagens mais intrigantes, e trazer uma visão diferenciada, né, com relação a esta passagem, essa visão proposta pela Bíblia de Estudo Alfa do Dr. Alderi Nelson Rocha. Gênesis 6, verso 2. Os filhos dos poderosos, Beni e Elohã, viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que por eles foram escolhidas. Bom, esse é o versículo 6, verso 2. Vamos então começar a ver a interpretação deste versículo. A origem da atuação dos demônios na terra. Os demônios não são mutações de criações divinas. Os demônios não são resultado da relação sexual entre homens e demônios, mulheres e anjos caídos. Isto é doutrina de demônios que os falsos mestres querem estabelecer no nosso meio. Por isso, o entendimento do estado do mal, da pessoa do mal e do lugar do mal é uma equação teológica pela qual devemos entender a origem dos demônios. Quando e como passaram a existir os demônios? Demônios é uma palavra que damos a espíritos malignos, isto é, anjos caídos, que se manifestam em pessoas, que se encarnam em pessoas vivas. Uma pessoa está endemoniada ou endemoniada quando um espírito maligno toma possessão dela. Uma pessoa pode estar possessa quando sua mente está completamente tomada por uma ou mais mentes demoníacas, ou oprimida exteriormente, sendo bombardeada por palavras, pensamentos, visões, concupiscências externas, sem que perca sua identidade mental. Os anjos caídos são os mesmos que caíram com Lúcifer da presença de Deus e deixa as regiões celestes para entrar ilegalmente no mundo dos homens. Espírito maligno é o mesmo que anjo caído e vem da parte de Satanás. Deus pode autorizar a atuação deles segundo um propósito de juízo ou de disciplina. De juízo, como foi no caso de Acabe e Esaú. De disciplina, quando não queremos perdoar conforme temos sido perdoados. Mateus 18, 15 ao 35. A atuação dos anjos caídos como demônios passou a existir pela primeira vez quando as filhas de Sete e os filhos de Caim romperam a proibição divina e se uniram em julgo desigual. Gênesis 6, 1 ao 3. Dessa união não nasceram demônios, mas deu-se início às possessões demoníacas. Isso começou a acontecer quando as filhas dos homens e os filhos de Caim se juntaram em matrimônio e desobedientemente constituíram famílias sob um jugo desigual, sem a bênção e a permissão divina. Até aquele momento, os filhos de Caim, devido às vocações que estavam neles, estavam protegidos por Deus, por um sinal de proteção que os livrava do poder possessivo de Satanás. As vocações da humanidade, como a agropecuária, a construção civil, imobiliária, a música, a arte e a indústria, estavam sendo protegidos por Deus em Caim, pois Abel havia sido morto. A vocação agropecuária e a vocação musical pertencente antes a Abel, mas agora Caim teria que desenvolvê-las na sua geração, porque havia dado morte a seu irmão. Na geração de Sete havia uma unção especial para realizar coisas ligadas a Deus e a seu nome, tais como invocação, cultos, sacrifícios, holocausto. Caim passou a representar o tipo
do reino humano, exceto o sacerdócio diante de Deus. Essas duas raças não poderiam misturar-se para não perder a proteção que estava sobre elas, a fim de que Satanás não tomasse possessão do homem, pois até então nenhum dos seres humanos havia sido possesso por Satanás. Assim Deus estava protegendo a vinda da semente redentora, Gênesis 3,15. O resultado da desobediência, quando eles desobedientemente uniram-se a uma nova geração, nasceu e adentrou nesse mundo, sem nenhuma proteção. Então começaram a aparecer os primeiros gigantes, assustadoramente da terra, pois cada um deles era chamado Nefilim. Desconhecido daqueles homens com manifestações sobrenaturais, passaram a ser chamados como Nefilins, isto é, gigantes em força descomunal. Imagine-se toda aquela gente assustada e temerosa por causa daqueles seres humanos atuando de forma estranha. Imagine as reações das pessoas vendo aquela novidade. Mas eram pessoas com características peculiares de quem estava endemoniado. Eles colocaram uma raça à disposição de Satanás. Até aquele evento, Satanás ainda não havia entrado em nenhum só homem através da possessão. Agora, por causa de uma nova desobediência, os demônios estariam atuando na humanidade. O jugo desigual propiciou a existência de uma geração sem cobertura e livre para os demônios atuarem. E é por isso que até hoje os que são nascidos de Deus, o diabo não pode tocar, porque no momento em que creem em Deus recebem imediatamente o selo da propriedade divina. Satanás não pode possuí-lo, porque tem o selo da possessão de Deus, são herança de Deus, no qual também vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1:13 ao 14. As primeiras gerações daqueles dias nunca haviam presenciado o fruto do jugo desigual na história. Uma geração sem cobertura, sem o selo, propriedade divina e sem a proteção contra os demônios. Passa a existir então uma nova geração de pessoas abandonadas no mundo das trevas. Até hoje, filhos fruto de laços de jugo desigual sofrem esse ataque, porque ficam desnorteados e sem rumo espiritual. A seguir, a Bíblia fala de vários nomes de gigantes na Bíblia, os quais são diferentes dos nefilins, são pessoas possuídas por poderes sobrenaturais. Deuteronômio 2:10. Antes havia habitado nelas os Emim, povos grandes e numerosos, e altos como os anaquins. Eles também são considerados refaíns, como os anaquins, mas os moabitas lhes chamamos Emim. Verso 12. Outrora os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram, os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe deu. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Outrora habitavam nela os refaim, mas os amonitas lhe chamavam os anzunins, povo grande e numeroso e alto, como os anaquim. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e este, tendo desapossado, habitaram no lugar deles. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Esses nomes de gigante registrados em Deuteronômio, etimologicamente se referem a gigantes de porte físico exagerado, homens de força física avantajada, não sobrenatural, como temos em Deuteronômio 3:11, porque somente Og, o rei de Bassã, ficou de resto dos refaim. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado em uso. Este gigante que acima a Bíblia registra, vistos são como grandes do ponto de vista físico, apesar de serem também bárbaros e possuídos por demônios, devido à vida que levavam. Desta geração saíram os pais do gigante Golias e seus 4 irmãos. Mas a palavra Nefilim, que se aplica aos filhos da união desigual de Gênesis 6, está diretamente ligado a uma pessoa que possui poderes sobrenaturais. Pessoas rebeldes
incontrolável como Nimrod. Estes foram os primeiros endemoniados da história da humanidade. Gênesis 10:8. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro ser poderoso, quer dizer rebelde, e possuído de força sobrenatural, incontrolável na terra. Verso 9. Ele era poderoso, rebelde diante do Senhor, pelo que disse, como Nimrod, poderoso, rebelde diante do Senhor, disseram uns aos outros, eia, pois façamos tijolo e queimamos bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Verso 4. Disseram mais, eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então essa é a interpretação de Gênesis 6, verso 2. Vamos então estar lendo mais um versículo, que é o Gênesis 6, verso de número 4. Vamos então estar encerrando o nosso comentário. E houve gigantes Nefilim na terra naqueles dias. E também depois isto aconteceu após os filhos dos poderosos conhecerem as filhas dos homens, que lhe deram filhos poderosos, bem a Elohim, que desde os tempos antigos foram varões de fama. Estes homens fortes eram os homens famosos que houve desde os dias mais remotos. As primeiras manifestações de possessão demoníaca na terra, Caim foi livre dela por causa do sinal. Esta geração ficou sem cobertura espiritual. O resultado de filhos sem cobertura, nem do sinal em Caim, nem do Espírito Santo em Sete, homens endemoniados, os descendentes de Caim eram conhecidos erradamente como filhos diretos de Deus, ou filhos dos poderosos, e por causa do sinal que foi posto em Caim, em razão da rebelião e vaidade de Lameque, que se vangloriava com o seu alto juízo, que contava 70 vezes 7, em contraposição à autoridade de Caim, 7 vezes, bem como em razão das 4 vocações da humanidade serem notórias na sua geração, a vocação imobiliária, a vocação da arte e da música, a vocação da agropecuária e a vocação da indústria, portanto foram chamados filhos dos poderosos, outro nome para filhos de Elohim, mal traduzido em muitas versões bíblicas conhecidas. Por outro lado, os filhos de Sete, conhecidos como os filhos secundários, diretos de Adão, por causa da interpretação de Gênesis 5, 1 ao 3, segundo a imagem e a semelhança de Adão, passaram a ser conhecidos como os irmãos de segunda classe. Isto até hoje é notório, pois a sociedade dos grandes empresários da humildade assim consideram-se verdadeiros e humildes servos de Deus. Os religiosos são chamados de segunda classe, enquanto os grandes da área econômica e os ilustres membros das ricas sociedades são chamados de poderosos, pois têm uma opção o humanismo, mostrando propositalmente uma clara distância a Deus, o Criador. Assim as filhas dos homens eram as mesmas filhas de Sete, e os filhos dos poderosos filhos de Caim, os poderosos da terra. Aqui está a prova de que os filhos de julgo desigual são problemáticos e muitas vezes endemoniados. Então esta é a visão aí do Dr. Alderi Nelson Rocha com relação a essa passagem de Gênesis 6, né? Ele traz uma visão de que os gigantes, na verdade, eram pessoas possuídas por demônios, né? Da onde começou a entrar a possessão demoníaca. Forte abraço, que Deus venha abençoar a sua vida.